Pronto. Já viu aí? Já começou. Apareceu. Não apareceu para você? Apareceu. Então vamos lá. Do livro Vida Feliz, pela psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. A lição de hoje é 69. Ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar. E este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com as tuas palavras de conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus, e tu prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Sim. Vai. Cria em nós um coração puro. Nesta noite e em todas as outras, deixa-nos envolver pela sua doçura, acalmando-nos com a sua serenidade. Deixai, Senhor, cair sobre nós gotículas suaves do seu amor. Fortalece-nos com a sua coragem e nos reanima para que tenhamos fé. Enriquece-nos com a sua sabedoria e nos guia pelos caminhos com a tua luz. Fortalece a nossa vontade de saber mais, de entender melhor, de conhecer melhor cada ponto do que se chama vida, do que para nós se chama encarnação. E nos ajuda a ter força para enfrentar os desafios diários, vencer os obstáculos, atravessar as águas turbulentas. Nos ajuda a ter coragem. E mais uma vez te peço, nos ajuda a ter força para adquirir mais e mais conhecimentos. Que nós possamos estar sempre aqui unidos para o estudo do Livro dos Espíritos, ao lado desses espíritos amigos que vêm nos incluir, nos inspirar, a perguntar, a questionar e nos ajudar a entender, a refletir sobre cada uma das leituras. Nesta noite especial, o nosso querido amigo Afrânio está completando mais um ano de vida, ou menos um ano de vida. Depende do ponto de vista, mas sim. Que ele possa ter saúde, que ele possa ter paz, que ele possa realizar os seus sonhos mais íntimos e cada dia mais e mais ter sede de conhecimento e vontade de distribuir. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus.
Graças a Deus. Boa noite, Sabe? Consuelo. Boa noite, Consuelo. Sabe a história do menos um dia de vida? Vou te explicar. As pessoas Boa dizem noite. mais um ano de vida. Só que, se você parar para pensar, isso é uma história que eu li. Você já vem com uma ficha com os anos de vida que você vai ter para viver. Então, cada ano que passa, em vez de você como é que eu vou dizer, para os homens, né, na teoria dos homens, dos humanos, você tem mais um ano de vida. Na teoria espírita, deveria ser assim, não sei se é. Você tem menos um ano de vida, porque na sua ficha riscaram mais um dia. Cada dia que passa é um dia que é arriscado, né? Tem aqueles quadradinhos, cada dia que passa dá um risquinho. Então é menos um ano de vida. Menos um dia de vida, menos um ano de vida. Se tu vai viver 80, é menos um ano de vida. Afrânio, parabéns, Afrânio. Felicidade. Parabéns, Afrânio. Obrigado. Muitos anos de vida. Ô, Afrânio, eu outro dia, procurando aqui no meu armário, encontrei meu código de barra. Já está faltando uma porção de risquinho. Então, essa conversa da Elisa não vai dar em nada. Está pagando. Então, esses risquinhos é o menos um. É o menos um. Se você amar, falar isso para ele no dia do aniversário dele, hein? Poxa. Ué? Meu hoje. Não, deixa eu falar aqui o que aconteceu. Ele foi de uma forma mais trágica para mim. Afrânio, nós dois, que ele é um pouquinho mais velho que eu, né? Nós dois já estamos naquela situação que o avião já está com o bico para baixo. A gente só tem que tomar cuidado para conseguir aterrissar pelo menos, senão a gente vai de encontro com o paredão. Eu fui mais delicada, né? Foi mais delicado. Mas isso é uma história, Consuelo. Não fui eu que fiz isso. Paredão lá, vai de frente para pedra. É uma história que faz sentido. Né? Tem uma música que fala assim, quando a gente nasce, a gente já começa a morrer. A música que fala isso. Também não sou eu que inventei isso, não. Mas isso também é verdade, né? Porque as suas células começam a morrer, você começa a morrer também. Bom, mas, Afrânio, muitas felicidades, tá bom? Porque você vai ter que me aturar muito tempo. Porque você vai tirar minha dúvida durante muito tempo. Eu já ri muito com essa mensagem, tá? Vai ter que me aturar. Não, eu já dei os parabéns para ele, só que foi antes de vocês entrarem. Vamos lá, gente. Hoje é o Livro dos Espíritos. Nós já estamos no final, né, do que o Kardec, né, fez o trabalho que ele fez sobre a lei divina natural. Nós estamos na última pergunta desse assunto, que depois, apesar de estar no mesmo capítulo, vai ser a divisão que Kardec vai sugerir aos espíritos, mas é depois. Vamos primeiro na última pergunta, que é a 646, né, que é uma pergunta, como sempre, muito bem arquitetada, né? E vamos lá. Então, é Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 1, da Lei Divina ou Natural, pergunta 646. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Boa pergunta. Aí, duas amigas nossas do grupo, seu Roberto, souberam que tinha um aniversário num certo orfanato. Sim. Resolveram fazer um bolo, comprar um guaraná, copinhos, umas palinhas e tal, aquelas crianças com carência e tal. Passaram a tarde aqui trabalhando, garotos do nosso jovem, né? E foram para lá, né, todos vestidos com boa vontade, coração. Chegou lá com alegria, tá? Olha que alegria, né? Poxa, um bolinho, nada. De repente, eu escuto um barulho de um helicóptero. Um carro de música, né? Aquelas músicas
de circo, né? Param, param, paranana, param, param, paranã, pam, 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 né? Aquela algazarra, aí vão olhar na rua quem está chegando lá. O Neymar, né? Carro de música, cheio de palhaço, muito bolo, muito refrigerante, muitos presentes, né? E as crianças ficaram malucas, bicicletinha para um, né? Boneca para outra, tá? A pergunta tem a ver com isso aí. Tá? Eu estou pensando aqui, fazendo uma brincadeirinha. Por acaso, Roberto, você sabe o nome dessas duas jovens que passaram a tarde lá no fogão, fazendo um bolo? Ou imagina? Não, 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 não. Não, não, não. Não, Né? não tem. Podia botar uns nomes assim, tipo, né? Elise Consuelo, pode ser? Ah, sim, sim. Pode botar o nome delas, sim. Até que pega bem. O nome de Elise e Consuelo são dois bonitos nomes. Viu? Não, a gente imagina esse. Aí, Essa tá ótima, hein? Porque, veja bem, a pergunta é, nossa, que história, deu uma volta, hein? deu uma volta. Gostaram da história, né? Tem, está perguntando aqui, está subordinado a determinadas condições. Está, está sim, tá? Porque a gente acha que, poxa, nessa brincadeira aqui, que eu botei até o jogador de futebol, muito bem, o Neymar foi lá, fez essa algazarra toda, supondo, depois da noite foi para casa e gastou US$ 100.000 numa festinha. Então, o que é que significa para o nosso amigo? Não, umas bicicletinhas, um bolo, uns palhaços lá e tal, não, nada. Aí nós vamos ver na resposta aqui. Há esse condicionamento, sim, tá? Porque há valor, tudo tem seu valor, tá? Todo bem que nós fazemos tem seu valor. Mas, geralmente, aquilo que nós damos de nós é que tem mais valor. Te lembra no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela senhora que ia visitar os pobres e levava a filha para aprender? E, no final, ela fala para a filha, você aprenda, né? Aprenda a fazer crochê, aprenda isso, aprenda aquilo, que, por enquanto, né? Ela estava aprendendo, mas quem estava fazendo bem era aquele que realmente estava, né? Ela estava ensinando a filha a fazer isso, a participar do que estava sendo feito. Ou seja, dá um pouco dela dentro disso aí. É costurar, né? Procurar o remédio na rua, etc. Tudo isso faz parte. Então a pergunta é essa. Será de diferente grau o mérito que resulta da prática do bem? Veja, não está falando que não tem mérito, não tem. Mas tá essa questão de bem e mal, né? Muito, falando muito bem, falando em bem, né? A gente vai na rua, É igual o óbolo da viúva, né, Fran? vai falar no final da resposta, tá? É igual o óvulo da viúva, é isso aí, né? Porque a gente sai na rua, tá? Às vezes, tem uma pessoa que nos pede um dinheirinho para tomar um café. Pô, já aconteceu várias vezes não ter mesmo. A gente está, né? Tá sem dinheiro na hora. A gente não sai prevenido para isso, né? O Lauro Mendonça saía, né? Nós não estamos, às vezes a gente sai desprevenido. Ou então está com uma nota alta de dinheiro, né, que é necessária, nós temos já uma finalidade para aquele dinheiro, né? E a gente fica até meio constrangido em não poder ajudar. Mas não custa nada falar, olha, meu amigo, hoje eu não posso te ajudar, infelizmente no momento não posso, né? Mas pô, pode ter certeza, vou orar aqui por você, que alguém tá, dá uma palavra de conforto para a pessoa. E tem de ter certeza, que a pessoa que escuta uma palavra de conforto, tá valendo muito para ela, tanto quanto o dinheiro. Tá? Não está vindo o dinheiro para o alimento material, mas está vindo o dinheiro, está vindo, né, o alimento que também nos deixa, né, abre o nosso coração, nos deixa felizes. Então, a diferente né, de mérito, de graduação, condicionamento, sim, com toda certeza. Quando a gente dá da gente, repetindo isso, né,
há muito mais mérito do que dá o que nos excede. Eu dei a brincadeira aqui do Neymar, né? O que é 20 mil reais para o Neymar? Um exemplo que eu estou dando. Eu acho que não é muito. Para a gente é dinheiro para caramba. Né? Então, às vezes um bolinho que as nossas duas amigas fizeram, o tempo que gastou, tá? De repente estava, né, pouca grana também, mas compraram os ovos, o leite, a farinha de trigo, aquele trabalho todo, né? Forno, calor. É um valor enorme, porque elas estão dando também delas, trabalho. Daqui a pouco, no Kardec, aqui na pergunta 64, vai sugerir aos espíritos dividir as leis divinas em 10 partes. E justamente a segunda parte das leis divinas, do jeito que ele sugere, né, é a lei de trabalho. E a lei de trabalho, as duas primeiras leis são a lei de referência à ligação do homem com Deus, que é a adoração e trabalho. A lei de trabalho tem um valor enorme. Tá? Os atos valem mais que as palavras. Nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho. Tá? Mais umas perguntinhas mais para frente. Nós vimos, aliás, na 642, desculpe, né? Não. 642 é a questão da prática do mal. É mais na frente. A 661 é essa pergunta, né? Os atos valem mais que as palavras. Vamos ver isso tudo. Então, há mérito, há uma escala de méritos, porque aquele que dá de si realmente está dando muito mais do que aquele que dá o que excede. Há exceções? Pode haver. Né? Mas o próprio Jesus é bem claro sobre isso. Eu estava lendo uma reportagem, mais de um ano atrás, isso foi 2023 ou 2024, do Bill Gates. O Bill Gates eu achei interessante, que eu vi, gravei, né? Ficou na mente, mas não sei onde está. Mas se procurar na internet, acha. O Bill Gates conversando sobre a situação do mundo e tal, que o Bill Gates também gosta de... Aliás, essas grandes fortunas sempre ajudam. Se vai bater no imposto de renda, se é um desencargo de consciência, eu não sei, mas também ajuda. Né? Às vezes eles não mostram, assim, mas tem alguma ONG ligada, ou então tem alguma mesma empresa, né, que eles, né, se colocam, ajuda de alguma forma. E o Bill Gates estava falando, olha, eu estou numa situação hoje, tá? Ele falando sobre essa questão que ele ajuda, né? E se eu pegasse 99% do meu patrimônio, minha fortuna e meu patrimônio, ainda me sobraria 1,4 bilhão de dólares. Eu não sei nem o que é isso, gente. Eu tenho papagaio de pirata falando. 1,4 bilhão. É muito dinheiro. E ainda sobra. As palavras deles são bem claras. Sobra. Tá? E nós vemos aí, isso é muito normal. Lá onde eu trabalho mesmo, só que a gente não deixa isso acontecer. Quando a gente vê que algum funcionário está sem comida, a gente faz questão de pagar uma comida para ele, né? Mas, às vezes, acontece de uma marmita, né, estraga e tal. Se nós não estamos lá, um de nós que está lá que pode bancar o negócio, né? Eles dividem lá entre eles a marmita. Mas assim na mão, assim, porque eu vejo, não, esquenta não, racha aqui comigo, dá teu prato aí. Tá. E aí? Quem faz mais? Quem paga outra marmitinha para ele ou que divide a sua? Tá? A gente vai vendo essas coisinhas aí. Né? Essas graduações de mérito. Né? Alguém quer falar algo? Entende? Vamos lá, Edita. Vamos ver a pergunta e a resposta agora. Ok. 646. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo.
Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. E aí, conselho, o óbolo da viúva? Então, É. veja, essa questão que está falando aqui, né, da dificuldade de praticá-lo, né? A gente vê até nos livros espíritas, né, como certos espíritos, né, se entregam, se entregam para ajudar os outros. Nós estamos vendo um exemplo muito grande do livro de Libertação, o Gúbio. Qual será o mérito do Gúbio nesse trabalho que ele fez do livro de Libertação? Tem, né? Está lá vendo né, as barreiras, está vencendo todas. Né? O André Luiz agora, né, até falou, se fosse eu, né, vendo lá o caso da Margarida, se fosse eu, dava num passo não sei aonde, umas bufetadas não sei aonde, né, uns cabos de arraia não sei aonde, quer dizer, o André Luiz queria até briga. Ele não, está vendo a Margarida sofrer, o coração dele é apertado, mas ele está esperando o momento certo para ajudar, sem constranger ninguém. Tá? Sem constranger ninguém. Tá? Isso que vai ser o interessante mais à frente. Quer dizer, isso tem um mérito tremendo. E ele não é dinheiro, não é nada disso, né? E ele teria condições, conforme falou o André Luiz, chegar lá e eu vou resolver isso aqui agora. Mas aí já não teria mérito. Por quê? Haveria um constrangimento geral. Arrumaria, né, ódios, né, considerando. Aquela turma que está ali não se conhece, desconhece, nunca ouviu falar da palavra perdão. Não, pelo caminho certinho, né, vai fazendo de acordo com assim, o campo vai se abrindo para ele. Ele vai trabalhando, né, bem suave para resolver o problema. E, né, quando Jesus fala a propósito do óvulo da viúva, nós sabemos da história, todo mundo, né? A viúva está dando o quê? O pouco que ela tem, que pode lhe fazer falta. E a questão do rico, o Paulo fala aqui, né? O rico está funcionando. Quer dizer, nós temos, infelizmente, no nosso país, a mania, a gente fica olhando, hoje nós já estamos com olhos mais abertos, é daquele político que, quando faz algo, parece que está fazendo uma grande caridade para todos. Ele foi eleito para justamente trabalhar para todos. Isso que propôs aí. Mas a nossa cultura de coroné, né? Coroné, é que causa esse problema aí, né? Todos eles, qualquer um tá, que é eleito, então está num cargo público aí de confiança, está ali justamente para trabalhar por todos, por nós, por eles mesmos, etc. Eu que fiz a estrada tal, e assim por diante. Né? E qual o mérito? Tem grandes méritos, não. Tem mérito, é lógico. A satisfação faz a parte. Ok? A Frânia Oi. travou. Você travou, eu que travei. Eu acho que sou eu aqui que não estou bem.
Elisa? Eu estou te ouvindo. Eu também estou te ouvindo, Afrânio, mas o ideal seria você tirar a tua imagem, porque está picotando muito e está dando chiadeira. Eu tirei a imagem, tá? Não, chiado eu acho que é ventilador. Hein? Chiado eu acho que é ventilador. Pode ser o meu, mas eu não Eu vou acho que é o desligar, seu. não. Não, Eu não porque vou quando você desligar, bota, não. você desliga o fone, quando você desliga o fone, o chiado para. Ah, deixa eu ver aqui, peraí. Vou desligar, peraí. Chiado parou, né? É isso mesmo, Elisa. Só Não, se não vocês desliga estão o querendo ventilador, não. Claro que não. Você vai morrer aí. Vocês estão Tá doido? mal comunados para me matar de calor, né? Não, só quando você não estiver falando, você fecha. Tá bom. Tá bom. Não, Tá não é fechar o feito. ventilador, não. É fechar o... Não, nem posso. Ele é longe que desliga. Eu estou falando É lá na fechar o porta. fone. É o Não, fone. eu entendi. Afrânio? Foi? Eu ouvindo? Tô. Tirei a imagem, aí melhorou um pouco, né? É. Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos para a pergunta 647, né? Pergunta 647. Divisão da lei natural. Pergunta 647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Olha só, essa pergunta aí tem a ver, em primeiro lugar, né? Quando os judeus quiseram tentar Jesus, está no Evangelho de Mateus e Evangelho de Marcos, e perguntam, Senhor, qual é o maior mandamento? Porque naquela época, né, eles tinham, não era o Antigo Testamento, tinha, né, no caso, a primeira revelação, né, podemos falar assim, que nós chamamos de Antigo Testamento. Não havia Antigo Testamento naquela época, não havia o Novo. Né? Foram juntados, unidos depois, 400 anos depois de Jesus, mais ou menos. Aí sim se torna a Bíblia Sagrada. Os judeus tinham os seus mandamentos, aqueles 10 que Moisés trouxe. E tinha mais aquelas outras leis, né, que Moisés também trouxe. Né? Está lá na Torá, então, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico. Né? E quando eles perguntam essa questão de amor ao próximo, Jesus estava tocando muito nesse negócio de amar o próximo, mas Moisés, quando traz os 10 mandamentos, nós não estamos vendo lá essa questão de amar ao próximo. Nós sabemos que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Está bem claro lá. Amar a Deus sobre todas as coisas. E eles queriam pegar Jesus, como sempre, a famosa pegadinha, né? Só que Jesus fala o seguinte, porque eu não estou com a Bíblia aqui na mão, mas essa questão de amor ao próximo também está lá na frente, se eu não me engano, no Levítico, capítulo 19. Mas não tenho certeza, deixa para lá. Se a gente fizesse conexões, está falando lá, amar o próximo também, lá na frente. Amar a viúva, o órfão e ao próximo. Está lá na frente. Jesus ensina, quer dizer, não ensina eles, né? Responde a eles da seguinte forma: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eis aí todas as leis e os profetas, porque todos eles falavam sobre isso também, mas não de uma certa forma e dentro do quê? De um entendimento que eles poderiam ter na época. Jesus, simplesmente quando ele veio, ele aumentou essa questão, né? A interpretação que havia na época, Jesus, né, aumentou muito ela, porque já estava na hora daquele povo receber informações mais detalhadas, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui estudando o quê?
para detalhar as informações que nós temos. Eu não precisava estudar, bastava ler o livro do Naú, a pergunta 67, já li, tá bom. Mas nós estamos justamente aqui detalhando tudo isso. E Kardec, vendo isso, pergunta, né, aos espíritos, né, está tudo contida essa lei no amor ao próximo? E os espíritos vão responder uma coisa que é justamente sobre essa questão dessa interpretação que nós temos que fazer. Porque a grande dificuldade dos judeus entenderem Jesus foi essa. Apesar de eles estarem já preparados para receber isso, por exemplo, Estevão, né? E outros mais exemplos que aparecem nos evangelhos, Abigail, o próprio Saulo, quando, né, abre os olhos, né? Cai como é que fala, né? O Ananias tira aquelas escamas dos olhos dele, que é um simbolismo tremendo dele passar a ver o que realmente, né, existia e existe, né? Quer dizer, essa questão todinha Kardec viu e perguntou, poxa, se a lei de Deus está toda nisso aí, no amor ao próximo, né, ensinado por Jesus, é tipo assim, por que mais? Por que nós estamos aqui estudando? O que é que nós estamos fazendo aqui? Essa é a pergunta de Kardec, mais ou menos. Né? Essa lei, como é que fala assim, contém tudo? Amor ao próximo? Está tudo aí? O problema não é saber se está tudo aí, o problema é entender como está tudo aí. E o tamanho dessa questão de amar o próximo, que nós ainda parece que não entendemos. Né? A gente não entende. Um dia desse, eu estava vendo um negócio de respeitar os outros. Uma pessoa falando sobre respeitar os outros. E deu um exemplo que eu achei, né, um pouco pesado, mas certo. Ele falou, olha, eu viajo muito, essa pessoa falou. E a coisa que eu tenho mais bronca é quando eu vou, geralmente eu estou no aeroporto, não tenho tempo de ir a lugar nenhum, estou esperando um outro avião e preciso usar o banheiro. Chego lá no banheiro, tem aeroporto que eu chego, que é uma coisa mais linda do mundo. Um banheiro limpinho, e eu procuro deixar esse banheiro do jeito que eu encontrei. Pensando em quê? No outro que vem pós mim, também utilizar o banheiro. Tá? Mas eu tenho uma bronca quando eu chego não está como deveria estar o banheiro. Quem usou antes, sujou tudo. Né? Jogou papel no chão, água para tudo que é lado, fora outras coisas piores que ele falou. Né? E será que quando eu faço isso, mantenho tudo higiênico, né? Limpo, higienizado, legal. Eu não estou, de uma certa falando, né? De uma certa forma, amando o meu próximo. Eu não estou fazendo esse papel, eu não estou respeitando esse próximo. E quando eu não faço isso, eu não estou desrespeitando, ou seja, porque eu não amo o próximo, não amo o meu próximo. Então, a interpretação das coisas é que é difícil para a gente compreender. Nós temos essa dificuldade, porque esse amor ao próximo é muito extensivo e ostensivo. É muita coisa. Nós realmente, né, nós preferimos aquele, né, ou utilizar o banheiro e largar para lá, do jeito que, né, deixei, né, totalmente errado, ou então, por exemplo, o ônibus. Né? A gente entra no ônibus e vê um monte de gente cochilando, né? É uma coisa interessante. O ônibus está vazio, está todo mundo esperto sentado. Começa a encher, começa a cochilar uma meia dúzia. Principalmente quando entre idosos e pessoas, né, mulheres grávidas. Geralmente quem cochila é o homem. Então, a mulher levanta para uma senhora idosa, para uma mulher grávida, mas o homem finge logo que está dormindo. Então, essa consciência aí é de amor ao próximo? Isso é uma simples lei humana? Eu acho que é uma falta de respeito, isso sim, porque, pelo amor de Deus, né? A mulher com barrigão na tua cara e você fingir que está dormindo. Ó. Vê, esse lance do barulho, Consuelo. Né?
Não diz respeito, do Do barulho. caminhão de som na minha porta, né? Nós temos também esses problemas aqui também, tá? E também tem. Então, isso tudo aí, esse desrespeito e outras coisas mais, é justamente porque falta da interpretação dessa lei. E olha o que Kardec falou, a lei de Deus se acha contida toda no preceito de amor ao próximo ensinado por Jesus. Olha só que pergunta, toda a lei de Deus, tá? E a gente está dando para pegar, né, gente? Elisa, Consuelo, deu para pegar, né? Sim, sim. Como isso é imenso. Se a gente for olhar, a maior parte hoje dos problemas que a sociedade tem é falta de amor ao próximo. E quem não ama o próximo não se ama. Eu tenho que me amar primeiro para amar o próximo. Não. É no próximo que eu vou me amar. Que equação difícil é essa, hein? É no próximo que eu vou me amar. Mas eu acho, Tá? Fran, que a humanidade ela está tão deteriorada, tão malvada, tão asquerosa, falando de humanidade, do planeta todo. Eu acho que se nós conseguíssemos apenas respeitar, né, o espaço Já do é outro, a ideia do outro, né, a escolha do outro, já seria um passo para a humanidade, sabe, fenomenal, fenomenal. Mas enquanto você achar que o outro tem que pensar, tem que agir, tem que comer, tem que cheirar, tem que andar, se vestir do jeito que você quer, né? Do É. jeito que você acha certo, não vai ter. Eu acho que a gente tem que começar com respeito, sabe? Ele não é obrigado a seguir os meus moldes, né? De vida, de sexo, de religião, de, de patriotismo, seja lá o que for, de política, até de amor, né? Eu respeito, você só respeita, sabe? Você não precisa amar, não precisa ter uma ligação com aquela pessoa, mas você respeitar. O espaço é dele, ele vive como ele quiser. É só você não se aproximar, entendeu? É. Né? Se Você ele não precisa se aproximar. se ele está vivendo de uma forma não muito correta, o problema é dele, não é O nosso problema também, é né? dele, não é minha ovelha, né? É. Essa ovelha não me pertence, não é problema meu. Se ele Não. pedisse minha opinião, ele abriria a porta para eu dizer o que eu quero. Agora, desde o momento que ele não pede minha opinião, sabe, eu acho que eu respeito. O problema dele lá é igual meu marido aqui em casa com questão política. Né? Agora a Carol está mudando, que ela tem que pagar os impostos tudo dela, ela mudou bastante de ideia, mas ainda eu acho que é mais para provocar o pai. O Rafael, eu falo assim, mas Luiz, deixa eles, quando eles começarem a pagar as contas, né? Não morar mais na casa do papai, né? Ir ao mercado, pagar as contas, ver como as coisas estão caras, aí eles mudam de ideia. Sabe? Você já foi já participou desse esquema? Eu nunca participei desse esquema, não. Mas eu, quando conheci o Luiz, ele era de um outro esquema. E hoje em dia ele é totalmente diferente. Por quê? Porque ele paga as contas. Quando eu conheci ele, ele morava na casa do pai dele. Né? Então é diferente. Eu acho que é uma questão de respeito. Desde o momento que as crianças não estão perguntando o que você acha. Então deixa eles, cara. Respeita o espaço deles. Deixa para lá, sabe? Mas eu falei, não tem mais, Luiz. Deixa para lá. Deixa para lá. Aprende a respeitar. É o que eu falo para ele. Ainda é uma democracia. Respeita. Entendeu? É isso aí, o respeito. Então, esse respeito está dentro do amar ao próximo. Tá? Não é só o respeito, é muita mais coisa, mas o respeito também está lá dentro, né? Sim. Mas quando você tem que começar por algum lugar, né, Afrânio?
Se a gente Exato. começasse pelo respeito, aí já cresceria de uma forma que você já está preparado para o amor. Né? Sem respeito não há amor. Pô, não há nada. Não há amor, não há nada. Né? Não há Essa é a nada. verdade. É, Eu botei é como eu falo com meus filhos, olha, profissão, namoro e religião, eu não me meto. Isso é um problema seu. Quando o Rafael quis fazer estatística, o que você serve? Você não falou nada, mãe. Eu falei assim, eu não vou me meter, Rafael. Não vou me meter, porque eu sei que é uma matéria difícil. Você quer fazer? Você faz, mas você vai suar. Você não confia em mim? Eu falei, não é isso, Rafael. Mas é uma coisa que eu não posso me meter, porque é a sua vida, é a sua escolha. Entendeu? Não me meti. Arrumou a namorada morava lá no Pará, que não sei o quê. Se eu falasse que não ia dar certo, ia adiantar alguma coisa? Não. Só ia arrumar briga, né? Eu só ia arrumar briga. Eu cansei de arrumar namorada na Bahia, viu, Consuelo? Não é no Pará, Poxa! não. Ele arrumou lá no Pará. Eu morava lá perto. Você acha que deu certo? Você É, acha que deu certo? complicado. Bom, então, veja bem, a pergunta foi essa, nós vamos ler agora a resposta. Né? Eu botei uma paginazinha aí no zap do Maria Vaz, que ia falar, ó, do grupo de estudo, sobre a questão, tá? Como nós estamos agindo a respeito dessa questão do amor ao próximo. Tá? É uma piadinha, uma brincadeira interessante mesmo. Infelizmente, a gente acerta aqui e falha ali. A gente não consegue acertar no total. Dá para ler essa página aí? Tá? Tá, Já dá. é pequenininha, só para a gente descontrair, viu? Descontrair. Esta é uma história sobre 4 pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um importante trabalho a ser feito e todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém fez. Alguém zangou-se porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. No final, todo mundo culpou alguém porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Então, nós estamos nessa aí, a humanidade, tá? Esse trabalho importante que é essa mudança nossa. Para começar, vamos lá, pelo respeito, para começar, né, a trabalhar essas virtudes que nós temos e estamos escondendo para chegar a esse tal de amor ao próximo. Quanto a gente é, né? A pergunta 919, né? Primeiro passo, conhecer. A gente tem que primeiro se conhecer e começar a olhar o que é virtuoso e o que não é, o que é imperfeito, né? O que é virtude e o que é imperfeição, né? Que são vícios, que são paixões, e trabalhando isso, trabalhando. E um espera que o outro faz. Eu toco espírita, né? Não podemos esperar nada de ninguém. O trabalho é nosso. Nós não somos todo mundo, nós não somos qualquer um, nós não somos ninguém nem alguém. Tá? Nós somos cristãos e precisamos trabalhar tudo isso, todos esses trabalhos importantes para nós, dentro de nós. Né? Então a gente vai começar se fala, como fala aqui, ver o que está contido nesse preceito do amor ao próximo, que Jesus ensinou. É muito abrangente, é muito grande esse negócio. A gente está falando aqui um mínimozinho mesmo. Mas já dá para despertar essa ideia na nossa cabeça, né? Então, o senhor Roberto está com dificuldade na internet, né? Bom, vamos lá, Elisa. Ler a pergunta. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso aí? Sobre essa paginazinha aí? Não. Não? Então vamos embora.
647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? Certamente, este preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém. Esse preceito encerra, ou seja, contém todos os deveres, não está falando direitos, não. Todos os deveres dos homens uns para com os outros, que nós achamos que temos direito demais. Já começa aí o problema. Nós temos mais deveres que direitos. Né? Todos nós gostamos de ser servidos, né? Os reizinhos, digamos assim. E, na realidade, a história não é bem essa, né? Lá Pedro, lá no Paulo Estevam, hein? Aquele que quiser ser o maior, se faça o servo de todos. Não é isso que está lá? Então, nós temos muitos deveres. E dentro desses deveres entra essa questão do respeito também. Respeito. Deveres uns para com os outros. E muitas outras coisas. Né? Já começa aí os espíritos. Tá aí, o preceito encerra tudo isso aí. Está tudo lá dentro desse preceito. Nós temos que aprender e aplicá-lo, né? Vamos lá. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo. Peraí, que eu virei 3 folhas uma vez. Cumpri-lo como fazem presentemente. Ademais, oi. O que nós falamos aqui? Sobre a questão se mostre, né, se lhes mostra a aplicação que comporta. Né? Do contrário, deixarão de cumprir como fazem presentemente. Ou seja, se ninguém está compreendendo o que está acontecendo, se ninguém entende a interpretação desse preceito, fica complicado, né? A gente, né? Como é que se fala? Amar o próximo, essa questão do amor ao próximo. E o que é que acontece? Onde será que está falhando a humanidade disso? Tem religiões. Né? Tem exemplos. Tem filósofos que estão aí nos mostrando que não é. Muitos deles não são religiosos, mas trazem muitas coisas boas. O que é que acontece com a gente? O que é que está havendo com a humanidade nessa questão aí? Né? Não estão, nós às vezes não estamos preocupados em, como é que se fala? Pô, algo que nos fala, a gente não está preocupado em pensar, repensar, né? Destrinchar, digamos, isso, interpretar. A nossa prece, a nossa pressa, sei lá o que é, não está nos deixando ver isso. Aí está essa bagunça da humanidade. Veja bem, quando a gente fala em doutrina espírita, qual é o maior dogma da doutrina espírita? Você lembra, Elisa? Reencarnação. Está falado. Tem novela, tem filme. Mas ninguém está preocupado em pensar. Será que isso é verdade mesmo? Eu não acredito, mas peraí, antes de eu falar não acredito, tem que pesquisar. É verdade? É possível? Por que isso? O que haveria de ser? Vai entrar também um monte de coisas que evitaria tudo isso que está acontecendo hoje na nossa humanidade. Por quê? Interpretação, conhecimento do que você está ouvindo, né? Escutando e lendo. Né? Vamos lá. Quem já fala, pode falar. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E esse preceito compreende só uma parte da lei. Só um instantinho ali. Quando ele fala que esse preceito compreende só uma parte da lei, que o amor ao próximo é um preceito moral. Mas nós não vivemos só de leis morais. Porque nós precisamos do quê?
das nossas leis humanas, que nós ainda somos muitos bárbaros, né? Digamos assim, para nos acostumarmos às leis divinas, para aprendermos através da lei mais dura, tá? Sair dessa questão do preceito moral, né? Que isso deveria ser só o que nos guia, né? Seria nosso guia, somente o preceito moral. Mas para chegar lá, olha aí a interpretação. A gente precisa passar também pelo outro lado, que é o preceito, né, do mundo material, as leis humanas, para que nós nos moralizemos e passemos a essa questão de compreender o amor ao próximo. Não é falar, não. A gente fala o amor ao próximo, o amor ao próximo. Não, é compreender e aplicar. Bem complicadinho, né? Então vocês estão achando simples isso. Um pecadinho cada nossa teimosia. Aí, o que é que vai falar agora? Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Pois é. Grandes portas abertas à interpretação. Aí cada um vai interpretar como quer, não é isso? Como bem entende. Por quê? Tem que pensar, conversar, né? Tibuiar, que lá na roça fala, né? Quando pegam a espiga de milho, então o feijão para tirar né? Aquela casquinha, né? O feijão é uma vagem, né? Para tibuiar, para tirar os grãos de feijão. Então deixa muito. Havia um ministro da Economia, ele era muito engraçado. Uma vez ele era daquele time que você conhece, tá? Acho que um dia ele falou, não, agora eu torço pro Santos. Ele falou, o seu Santos. Falou, mas por quê? Ah, que eu agora estou lendo muito a Bíblia, e o Paulo, em uma das suas cartas aos Coríntios, fala, sede santos. Então agora eu torço. Você entendeu a brincadeira dele? Sobre a interpretação do que ele leu lá, né? A gente brinca com as interpretações, brinca com a realidade. Por quê? Não quer entrar na realidade. E a brincadeira é o que a gente vive na brincadeira, né? Essa dificuldade Uhum. nossa, essa rebeldia é a brincadeira. Bom, gente, já estamos aí, né? Querem falar A mais? gente, a gente tem mania de que tem que estar tudo pronto, mastigado, né? Para a gente engolir e pronto. Só que tem coisa que mesmo estando pronto, não está mastigado. Precisa ser entendido, precisa ser compreendido e aplicado. E a gente teima e não se preocupar com isso, não querer saber, não querer tomar conhecimento. É muito difícil essa situação, né? Às vezes você nem imagina o quanto a gente pode fazer e deixa de fazer por causa dessa teimosia, desse comodismo, agora veio a palavra na minha cabeça, esse comodismo que a gente tem de querer que esteja tudo pronto ali, como alguns nossos irmãos que leem a Bíblia e repetem exatamente o que está escrito, né? É. Sem interpretar, e aquilo perde o seu sentido. Antes eu não prestava atenção nisso, mas depois que eu estudei o Evangelho, às vezes as pessoas falam uma coisa para mim, assim, no literal, a menina que faz a minha unha, ela é evangélica, né? Então ela estava aqui em casa, contou que uma amiga disse, ai, você tem a cidade toda, mas você está muito bem conservado, você está muito bem, você parece bem menos. Aí ela virou para mim e falou assim, eu disse para ela que eu rezo todo dia para que Deus me transforme, para que Ele me reforme. Mas será que é isso, gente? Eu não falei nada, né? Porque não ia adiantar nada falar para ela. Mas não é isso, que é o reformar e o mudar e o transformar, não é nesse sentido. Mas se você falar não é para reformar a fachada, a pessoa não vai entender. Entendeu?
Mas a cabeça dela é isso. A transformação é na fachada. E por que a gente não pode falar nada nisso? Porque, veja bem, a pessoa está preparada para, dentro dessa interpretação, a pessoa está preparada para pensar nisso, ouvir isso, né, e aceitar isso. Porque Sim. o não deixa. Espera aí, tem alguma coisa errada nisso aí. Será que é isso mesmo? Né? Eu quero ouvir isso, mas não. Será que é isso mesmo que eu quero ouvir? Ver a realidade. A gente não quer ouvir, às vezes, a realidade. Não é verdade. A gente E, não quer. É, e seria extremamente injusto, apesar de ser um pensamento mega infantil, né? Vamos analisar. Seria extremamente injusto que Deus, ou Jesus, no conceito deles, favorecesse a umas mulheres e não a outras, entendeu? Umas ficam novas e renovadas só porque são evangélicas e as outras ficam velhas e cadavéricas porque não são, entendeu? É um pensamento infantil. É você levar o pé da letra de uma forma de que você está lendo uma historinha, de um conto, de fada, alguma coisa assim. Não é você interpretar o que ele está querendo que você faça, o que ele quer que eu faça. Né? Você para pensar o que ele realmente quer que eu faça. Por que ele me colocou aqui? Qual o objetivo de eu estar aqui? É ficar esperando que ele faça minha pele rejuvenescer? Né? É um pouco infantil isso, né? A gente não consegue alcançar o que é a mudança, o que é se modificar, que é o que a gente chama de reforma íntima, que é trocar conceitos, atitudes, né? Então fica difícil da gente falar de certas coisas com algumas pessoas, porque elas radicalizam, né? Elas radicalizam e transformam aquele conceito num quadro. É aquilo e acabou. e, na realidade, né, eles seguem o Antigo Testamento, só que sem compreender que Moisés também era bem espiritualizado, né? Essa é a grande realidade. A gente está lendo lá, a gente sabe disso. É o pé da letra como a gente vê lá, né? Mas tudo bem, todo mundo tem sua hora, né? É, Cada tempo, né? cada um no seu momento. Eu, beleza, pode É. encerrar a sessão, já deu a hora.